Olá, sejam bem-vindos a mais um Chá com Propósito. E dessa vez nós trazemos aqui um convidado muito especial. Como vocês sabem, eu sou a Paula Coelho, sou mentora do projeto Ikigai Angola, o caminho da transformação, e nós aqui trazemos chá com propósito, no sentido de mostrar as reflexões, os propósitos de vida de várias pessoas e as conexões que eles têm e tudo aquilo que eles têm de melhor para apresentar-nos, até porque nós somos daqueles que consumimos os nossos produtos. Seja bem-vindo, Dr. Mauro Matias. Nós hoje estamos aqui para, mais uma vez, fazermos aquela conexão de mentoria, né? Porque estamos aqui diante de dois mentores, pessoas que estão prontas e habilitadas para transformar outras pessoas. E então nós hoje trouxemos um desafio de algumas perguntas que foram preparadas pela nossa produção para fazer ao doutor. Portanto, agora eu gostaria que o doutor se apresentasse e dissesse, pronto, já aquela o trivial, né? Da Exatamente. apresentação. Muito obrigado, Paula, pelo convite. Cumprimentar a todos os teus seguidores e todos que estiverem conectados a este programa lindo. Eu sou Lauro Matias, desde já agradecer à equipa do Ikigai Angola pelo convite, a Paula também. Sinto-me bastante lisonjeado, de facto, por poder entregar aquilo que eu tenho de melhor neste movimento de conexão que nos une para que as pessoas que nos estejam a ouvir possam também receber instruções que os levam a serem melhores naquilo que é a sua vivência neste mundo. Eu gosto de apresentar-me como um verdadeiro amante da vida. Eu gosto de viver, eu amo viver. Apesar de ter várias funções, sou pai, sou esposo, sou funcionário público, sou empreendedor, tenho várias funções, mas o que eu gosto mesmo é de me apresentar como um verdadeiro amante da vida e com a noção clara de que o meu propósito nessa vida é levar as outras pessoas a serem o seu melhor aqui na Terra. Assim mesmo. É para isso que nós estamos cá. Viemos com esse propósito e viemos para transformar a nós primeiro, né? E depois transformar outras vidas. Por exemplo, nós temos aqui o foco que nós temos é neste mundo cheio de ruídos, né? Nós temos um mundo cheio de ruídos onde muitas das vezes nós não conseguimos continuar com o nosso foco, com aquilo que nós, com o nosso propósito, aquilo que nós viemos cá fazer. E por causa disso eu queria que contasse alguma experiência, algum momento na sua jornada em que tivesse totalmente distraído ou perdido e como é que você fez para conseguir chegar depois daquela situação. É verdade, é verdade. Paula, nesse percurso da vida é de facto um exercício de lidar com as várias situações, não é? Com várias adversidades, com vários momentos. E em função disso, sim, tive sim um momento que eu consigo mapear como um momento muito difícil da minha vida em que eu senti-me perdido ou, de certa forma, mergulhado numa masmorra, numa prisão muito forte, em que eu não sabia muito bem qual caminho a seguir. Consigo lembrar-me, sim, isso há 9 anos atrás, em que eu vivi um momento difícil da relação conjugal que eu na altura tinha. Separei-me, mas foi uma separação traumatizante que deixou-me algumas sequelas mentais e colocou-me mergulhado a um momento de depressão profunda. E ali sim vi-me numa situação de não saber exatamente, primeiro explicar o porquê que eu estava a viver aquilo, não entendi muito bem na altura, e depois como eu iria sair daquele momento. Foi um momento sim muito difícil, mas tenho dito, foi ali onde forjou a pessoa que hoje sou, porque colocado naquele lugar eu só tinha duas opções: ou aceitar ser um verdadeiro zero à esquerda, uma pessoa que não teria
oportunidade de querer fazer algo relevante nesse mundo, uhum. ou era sobre decidir se tornar alguém que de facto veio para partilhar este mundo com sentido mais positivo, de fazer coisas acontecerem. Exato. E foi ali, de fato, que eu decidi seguir esse caminho. Eu decidi o caminho de perseguir, me tornar alguma coisa que valesse a pena continuar a receber esse presente que é a vida, essa dádiva do viver. Sem dúvida. E eu recupero-me daquele instante, desse momento de perdição, distração, para um momento de total consciência do que eu devia fazer. Eu recupero-me exatamente quando eu ganhei consciência de que era sobre a minha decisão, era sobre o que eu acreditava, era sobre o que eu visualizava. Uhum. E decidi ter essa coragem de assumir este momento, e daí comecei a partir para a ação, começando com coisas que estavam ao meu alcance. Decidi fazer coisas novas, Uhum. decidi fortalecer-me, primeiro perdoando tudo o que tinha acontecido antes, depois aceitar que aconteceu comigo Exato. e fazer daquele ensinamento o meu maior alicerce para ter força de encarar os próximos desafios que a vida foi me colocando. E foi assim que surgiu o Lauro mais forte, mais pronto. Um Lauro com uma capacidade de flexibilidade, de lidar com a vida sem perder o norte de que há um objetivo maior, que é transformar essa vida em algo relevante. Exato. E foi isso, Paulo, Foi isso. mais ou menos. Eu fiquei a pensar nas tuas palavras Uhum. e lembrei-me de ter visto alguns documentários e alguns livros que eu li. E um deles foi do Augusto Cury, que eu particularmente gosto muito dos livros dele, Muito bem. em que, e foi lá onde eu comecei, onde começou tudo comigo, a minha transformação também. E eu lembro-me de que quando lá está, quando é que nós, enquanto pessoas, vivemos uma situação traumática, frustrante, Uhum. saímos daquela posição e nos tornamos pessoas mais fortes. Então, Uhum. quer dizer que nós devemos primeiro abraçar, acolher o nosso problema, Uhum. respeitar o nosso momento de luto, como eu costumo Uhum. dizer, Uhum. e depois partir para a ação. Sem dúvida. O que é que acontece? Muitos de nós não conseguimos sair do momento de depressão ou do momento de aflição ou do momento de tristeza porque nós ficamos imbuídos naquela situação Uhum. e esquecemos de que há outras oportunidades depois daquilo. O que é que acontece? Quando nós estamos naquele momento nostálgico, Sim. para nós a vida acabou. Uhum. Só que nós somos forjados verdadeiramente no fogo, Sem dúvida, sem dúvida. nas mãos do oleiro. E então, a partir daí, nós quando saímos daquele estado, eu não conheço, até hoje, todos os testemunhos que eu tenho visto, lido Uhum. e ouvido, Uhum. nunca vi nenhum que tenha saído por uma situação traumática e não tenha sido uma pessoa diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho dito, Paula, o momento do sucesso, do crescimento, da evolução é Começa aí, antecedido por um momento de crise, de de crise. verdadeiro. Identidade mesmo. Exatamente, um momento que te obriga a ir buscar as tuas maiores forças, Exatamente. você a se redescobrir de facto dentro Exato. da tua melhor versão. É É verdade. isso que É acontece isso que sempre. acontece. E então, para É dizer o sempre. quê? Que todas as pessoas que nos estejam a ouvir, por exemplo, Uhum. tenham sempre atenção que vocês podem abraçar o Uhum. vosso problema, o vosso momento de crise. Uhum. Não olhem a ele como se fosse algo muito grave. Não. Uhum. Você precisa passar por esse processo, porque você nunca mais será a mesma Nunca pessoa. mais será. Você será mesmo efetivamente transformada. Nós temos medo de passar pelo fogo, Sem dúvida, sem mas dúvida, quando a gente passa por ele, sem dúvida. nunca mais seremos os Não, mesmos. não existirá Não existirá. outras adversidades que tu não tenhas forças para vencer. Exatamente. E diz-me Uhum. agora, se tu tivesses que
né, naquelas tuas mentorias, naquilo que tu já tens feito, as tuas estratégias como mentor e foco, o que é que tu dirias aos jovens? Como é que é o teu hábito? O que é que tu fazes diariamente? Porque eu sei, porque eu vivo isso, por trás de um coach, de um mentor, de um psicólogo, ele tem uma rotina. E aquela rotina é importante para tu te manteres focado. Podias dizer-nos para os nossos seguidores e as pessoas que provavelmente chegarem a esse chá com propósito possam se rever, né? Claro, claro. Olha, antes de falar de rotina, eu gostava de falar primeiro da necessidade das pessoas se reencontrarem nisso que nós falamos de propósito, mas vou simplificar a palavra, que é encontrarem a razão pela qual elas vieram neste mundo. A razão pela qual elas querem fazer o que dá sentido à sua existência. Exato. É muito importante encontrar isso para que entenda-se que a rotina diária, a rotina que vai ser estabelecida, faça sentido. Porque senão poderemos até passar uma rotina ou instruções a serem seguidas, mas a pessoa, uma dada altura, nem perceber porque é que eu tenho que fazer isso, porque é que eu faço isso. Então, como é que ele deve treinar para manter esse foco? Sim. Como ele deve fazer para começar? Sim, vamos lá, vamos começar por aí. Primeiramente, fazer um balanço da vida. Eu chamo esse exercício como balanço da vida, que é o exercício onde a pessoa coloca todos os aspectos positivos que ela tem versus os aspectos negativos que ela tem e perceber como a balança tende a inclinar. Qual dos lados a balança tende a inclinar. É um exercício muito poderoso, importantíssimo para quem deseja fazer coisas relevantes. Com verdade, quando tu fazes esse exercício, tu consegues perceber as coisas que tu precisas de eliminar no teu dia a dia, pessoas que precisas afastar e as coisas que tu precisas de abraçar, fortalecer e, de certa forma, procurar. É importante esse primeiro exercício. Então, aqui a primeira dica. É necessário introspecções diárias, todos os dias. Arranjem um momento para fazer esse exercício de introspecção. Eu normalmente faço de manhã, logo à partida, quando acordo. Eu acordo entre as 4:30 às 5 e os meus primeiros 30 minutos do dia são de total reflexão, total autorreflexão. O meu momento de introspecção, o meu momento de avaliação do que foi, do que está a ser e do que eu quero que seja. Para nós, por exemplo, funciona de manhã, mas para quem nos está a ouvir pode funcionar no final do dia. Pode. Cada um arranja o tempo, mas faça esse exercício. Primeiro exercício, introspecção. Segundo exercício que eu sou capaz de passar. Ao fazermos essa introspecção e entendendo o que precisa de ser feito, há um momento que eu chamo de planificação, mas aqui eu vou chamar esse momento como o teu próprio plano que te leva a dar certo. Ou seja, antes de exatamente fazer as ações do dia, você precisa de visualizar isso já. Cria ali... Eu chamo a quarta dimensão, aprendi com esse livro, a quarta dimensão. Quarta dimensão, olha, já agora... Muito interessante, um dia vamos falar da quarta dimensão. Da quarta dimensão. A quarta dimensão é muito poderosa e é sobre isso mesmo. Então vamos lá. É exatamente sobre isso. Levar-te a uma dimensão em que você já visualiza a coisa acontecer. Tem que visualizar. Visualiza e parece conversa de coaching, mas funciona. Parece conversa. A mim funcionou há 20 e tal anos atrás. Penso que continua a funcionar hoje. Comigo hoje é o que acontece. E eu comecei isso há 20 anos. As pessoas que viram a primeira vez a minha quarta dimensão, porque eu fiz, como é que eu fiz? Eu fiz um quadro e nele coloquei fotografias daquilo que eu queria que se realizasse. E de facto realizou-se. No seu tempo, porque aquilo, lá está, tu pões o foco primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas depois tu vais trabalhando na sequência e tu precisas
de visualizar mesmo. Então, eu fui para várias revistas, recortei, colei naquele quadro e lembro-me que a minha tia dizia-me assim: mas tu tens a certeza que tu vais ganhar esse salário? Eu ainda estava a estudar na universidade. Tu vais ganhar esse salário aonde? Em que parte do mundo? E eu não sei, mas eu vou ganhar esse salário. Eu não sei, eu vou ter essa casa, essa vivenda. Eu não sei, eu vou ter esse filho, eu vou ter esses filhos. Então, é isso que eu acredito. A visualização é importante. Importantíssimo, importantíssimo. E então é um exercício que eu recomendo as pessoas a fazerem de forma intencional. Exato. Visualizam coisas acontecerem de forma positiva naquele dia. Visualiza-te a receber uma boa notícia, visualiza a conectar com uma nova pessoa, visualiza-te a receber alguma coisa que você há algum tempo deseja, visualiza. E eu acredito na força disso. Eu e depois, também. vamos lá, estamos a vir na sequência. Medita logo a partida. Exato. Traça o plano, visualizando o que tu queres que aconteça. Exatamente. E aí sim comece vamos partir para a ação naquilo que é possível fazer. É possível visualizarmos o acontecimento do dia, mas depois vamos seguir para a ação. E a ação aqui é determinada por algo que esteja ao teu alcance. Atenção, também não é sobre desejares fazer coisas que não estão no teu alcance. Está no teu alcance determinares uma energia positiva no dia. Cumprimentar alguém. Exatamente, depende de ti. Cumprimentar alguém com entusiasmo, com alegria. Preocupar-se com o outro, disponibilizar-se a querer ajudar, servir alguém naquele dia. Ou seja, são coisas que estão ao teu alcance que, quando feitas dentro daquilo que tu visualizaste e, de certa forma, dentro de um certo propósito, quando menos tu esperas, a vida te entrega o retorno com a maior naturalidade, não é? Porque quem serve a uma dada altura recebe. E isso são coisas que estão ao nosso alcance, que podem ser feitas todos os dias como uma rotina. Então, Paulo, eu acredito que acontece conosco, nós chegamos ao serviço e falamos com as pessoas, estamos ali disponíveis, alguém se vir ter conosco, nós estamos ali para ouvir, para falar, para dar um ombro amigo. Então, são coisas que acabam por transformar uma frequência positiva no universo, que o universo não tem outra hipótese. Vai entregar. Tem que entregar. Não tem como. Tem que entregar. Por isso é que aquilo que é positivo deve ser mesmo partilhado. E quanto mais pessoas tiverem essa vontade de viver, esse acreditar, esse buscar o seu propósito, buscar aquilo que você veio cá fazer, automaticamente tudo ao seu redor vai ser transformado. Porque não tem como. Não tem como. Não tem como, porque se tu estás a buscar aquilo também está à tua busca. E Sem dúvida. a determinado momento, as coisas se encontram. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. As frequências se encontram, né? Encontram, com certeza. Não tem como, porque elas têm que ir para algum sítio. Sim, as frequências atraem-se, sem dúvida. Elas têm que ir para algum sítio, então elas têm que encontrar. Por isso é que, ainda hoje eu estava no elevador e disse isso aos colegas. Eu disse, olha, nós temos que perceber que alguém estava com medo, com receio. Disse, não, nós temos que perceber que se nós atraímos o quê? Quando entramos para esse elevador. Exatamente. Nós pensamos que vamos ir para o zero. Então nós vamos para o zero. Pois. Olha, se entrar aqui exatamente. E acha que não vai para o zero, então vai sair. Olha, isso me faz lembrar uma frase do Henry Ford, que foi um grande investidor na indústria dos automóveis, que ele diz: se você acredita que vai dar certo ou você acredita que vai dar errado, nas duas hipóteses tu tens razão. Tu tens razão. Visualizas que vai dar certo, good. Ótimo. Visualizas que vai dar errado. Não vai dar mesmo, mas a decisão sempre foi tua. Sempre foi tua, sempre foi tua. Sempre foi sobre o que você acredita. Exatamente, nós sempre temos a tendência de olhar para o outro e achar que o outro é que é o culpado da nossa decisão. Isto acontece muitas vezes. Por exemplo, se eu é que tive
esta decisão de fazer essa escolha, por que a outra pessoa é que é culpada pela minha decisão? É que nós vimos cada vez mais na nossa sociedade essa inversão de valores. Nós vimos pessoas que tomaram uma decisão num determinado momento no seu dia, né? Eu também, tu também. Nós temos várias vezes a necessidade de tomarmos decisões e é todos os dias, desde o momento que a gente acorda, temos vida, começam as decisões e as oportunidades. Então, nesse momento, quando nós decidimos viver aquela decisão, aquela proposta, nós temos que automaticamente olhar para aquilo que é sobre nós. E o que é que nós vimos mais? Mesmo em relação a muitas pessoas, se não as pessoas que hoje estão a buscar a transformação, é que nós já conseguimos perceber e decidir, não, eu quero isso para mim, eu não quero isso para mim. E é isso que nós estamos cá. Nós, como mentores, queremos ajudar mais pessoas a perceberem que no final do dia a escolha é nossa. Sempre. Eu sempre vou escolher o bem ou o mal, mas a escolha é minha. A escolha não é do Mauro Matias. É minha. No final do dia, quem escolheu o quê? Eu escolhi que ia dar, que ia dar errado. Você escolheu, você disse. Você semeou. Então pense sempre positivo. Por exemplo, há uma pergunta que eu queria te fazer muito provocante. As pessoas confundem foco e motivação. O que tu nos dizes sobre essa diferença? Essa comove a galinha, né? Quem vem primeiro e é uma pergunta muito interessante e existirão já muitos preconceitos estabelecidos sobre isso, mas eu tenho uma forma de ver isso, não é? Foco versus motivação, mas na verdade vamos ter que trazer aqui o termo disciplina, né? Versus motivação, porque começamos a falar disso, mas talvez nós não estabelecemos um conceito de foco, né? Exato. O que é o foco? O foco podemos definir como a atenção, ou melhor, a decisão, né? a entrega da nossa atenção concentrada a uma determinada coisa, a um determinado momento, a uma determinada pessoa. Ou seja, é a entrega da nossa atenção concentrada a um determinado objeto, pessoa, situação. E eu quero sublinhar mesmo isso, essas palavras. Entrega da atenção a alguma coisa a um determinado momento. Eu vou chegar aí. Porque é que eu quero sublinhar isso? Para chegar a essa resposta entre foco e motivação. As pessoas confundem muito. Eu fiz isso muito bem. Peraí, você fez porque é uma emoção que você teve ou você fez porque está focado nessa decisão? Boa, Paula. O meu conceito é meio... Sim. O meu conceito é meio disruptivo, meio diferente do que é. Eu tenho dito, é possível alguém estar focado, disciplinado e motivado ao mesmo tempo? É possível. É possível. Sim. Então, parece que há um conceito de que quando se fala em disciplina e foco, anula a existência da motivação. Parece que o que foi definido é que a motivação é uma energia, né? É uma energia que vem e vai. Ok, é o que é dito. Emoção. É o que é dito. Mas vamos tentar entender agora aqui. Alguém, por exemplo, Paula, nós somos funcionários públicos. Nós trabalhamos todos os dias, cumprimos esse discipulado, ou seja, fazemos o que precisa de ser feito todos os dias. Vamos lá às 8, saímos às 15. Precisa. Mas eu te pergunto, qual é a razão que nos faz cumprir esse discipulado? O que é que está na causa disso? Real, a verdadeira causa. É que quando nós descobrimos que cumprimos esse discipulado, porque na verdade há um motivo verdadeiro desta ação, vamos entender que fazer o que precisa de ser feito não anula o verdadeiro motivo do objetivo, ou seja... Ou do meu estado emocional. Ou seja, sim, Paulo, eu vou chegar lá. Nós vamos trabalhar todos os dias, uns porque precisam de buscar sustento para manter a si e as suas famílias,
e verdadeiramente esse é o motivo que lhe faz cumprir o discipulado das 8 às 15 estar lá. Normal também. E ele mantém o foco lá. Uns vão trabalhar, no caso, quem é empreendedor, porque já encontrou o motivo de, através daquilo, não só ele fazer aquilo que gosta, mas através daquilo ele influenciar um determinado grupo de pessoas a consumirem algo, alguma coisa. Ou seja, vamos perceber que por detrás da disciplina, porque a disciplina é o foco, como disse, é a entrega de fazermos o que precisa de ser feito todos os dias, mas fazemos o que precisamos de fazer todos os dias porque queremos atingir alguma coisa lá na frente. Então, eu defendo que motivação e disciplina são dois elementos que a alguma altura convergem e que a existência de um não anula a outra. Eu sou daqueles que diz que motivação não é sobre a energia, a motivação é sobre o motivo que sustenta a tua ação. A parte da energia é uma parte que está atrelada ali entre os dois, mas que na verdade tem a ver com o sistema de recompensa que o próprio ser humano tem. Ou seja, Paulo, Ele precisa. que nós precisamos. Nós precisamos Claro, a minha energia precisa de ser retroalimentada quando recebo um elogio, quando faço algo que me dá prazer, faço algo que me deixa num estado de alegria, por exemplo. Mas naturalmente nós não temos isso todos os dias. Ok, está tudo bem. Mas mesmo assim, tu vais manter o teu foco. Mas mesmo assim, eu mantenho o meu foco ao fazer o que precisa de ser feito, porque há um motivo lá na frente que eu preciso de agarrar. Então, a parte da energia é outra que precisa também de ser falada à parte, mas motivo da ação, que é a motivação, motivo da ação, normalmente é sustentada pelo que deve ser feito todos os dias, que é a disciplina. Então, motivação e disciplina podem sim andar juntos. Ah, não, sim, senhora. Com certeza que andam. Porque tu não tens como, né? Às vezes, claro, é aquilo que eu costumo dizer. Tu podes até não estar aqueles dias menos bons. Mas se tu estás focado e tu tens disciplina, tu vais fazer acontecer. Aqueles dias que tu acordas e não tens vontade de trabalhar, mas tu vais dizer, eu tenho um objetivo final. Eu sei o que é que eu quero atingir. Sim, há um motivo, Há um motivo por detrás ter disso. fazer isso, exatamente. Vamos agora, prontos, para as mensagens finais. Para quem está a ver, né, o nosso chá com propósito agora nas lives e futuramente no YouTube, que se distrai facilmente, qual seria a palavra final que tu gostarias de passar? Por exemplo, nós vimos, enquanto mentores, vimos isso todos os dias. E vimos pessoas que facilmente desistem, porque nós fazemos mentorias, né, a estas pessoas, e nós temos testemunho de pessoas que fazem, né, esse começar, mas depois elas recuam ou desistem. O que é que tu tens a dizer como mentor? Exato. Primeiro, deixar para as pessoas que nos estejam a ouvir que, como ser humanos, nós vamos passar por vários momentos de adversidades e até aqui está tudo bem. Todo mundo vai precisar passar por momentos adversos que obrigam de si a ter que lidar com dificuldades, com medos, com a incerteza, incertezas, com incapacidades, e está tudo bem. Claro. Também é preciso de entender que existirão vários pilares que você vai precisar de saber lidar na vida. Você vai precisar de saber lidar com o pilar familiar, com o pilar financeiro, pilar social, pilar espiritual. Exato. E por aí vai. Com isso, a minha palavra vai que para mantermos-nos firmes neste processo que se chama vida, nós vamos começar ou vamos precisar de construir uma mentalidade de crescimento constante, que vai nos permitir entender que
todas essas fases e todas as facetas que eu preciso de ter na vida, pai, Exato. mãe, irmão, empreendedor, Exato. funcionário, Exato. com com uma mentalidade de crescimento constante e instalada, você vai sempre entender que são ciclos que exigem um processo de saber ultrapassar momentos difíceis para poder colher momentos bons. O exercício vai ser sempre isso, É sempre. acreditem. Façam uma revisão do que quiserem Exatamente. fazer, o exercício será sempre sobre saber lidar. Saber lidar, boa. Então, façam o que vocês quiserem fazer, o exercício será sempre sobre saber lidar com o processo da vida. Exato. Entre ultrapassar adversidades, vencer medos, vencer incertezas, ultrapassar pessoas que mantêm-te amarrado a um determinado nível, Exato. eliminar ambientes corrosivos para depois colher o que há de melhor na vida. O processo será sempre esse em todos os ciclos dos vários papéis que você terá na vida, na família, no serviço, na igreja, no grupo de amigos, Exato. onde quer que tu esteja, vai ser sobre Inserido, isso. claro. Vai ser sobre isso. Então, o que eu aconselho é trabalharmos fortemente na nossa mentalidade. A mentalidade que te permite entender esse processo, a mentalidade que te permite rapidamente identificar o que já precisa de ser deixado para trás Exato. e o que já precisa de ser abraçado. A mentalidade que te leva a fazer conexões o mais rápido possível. A mentalidade que te permite a construir valor em si para que o que é de valor também chegue a ti. Exato. Este é o caminho, isso é o que eu recomendo às pessoas a fazerem numa primeira instância. E tudo o resto, com certeza, nos será acrescentado a partir do momento em que você se torna alguém que dispôs, né? que se predispõe a Uhum. viver essa vida com esse sentimento de crescer a todo instante, Exato. mesmo nos momentos mais difíceis. Exato. É sobre isso. É muito importante nós olharmos, né, para nós, porque tudo é mesmo sobre nós no final do dia. Uhum, As decisões, as frustrações, as inseguranças, os medos, tudo vai acontecer conosco. uhum, E quando nós nos preparamos ou tomamos a decisão, porque isso é assim, as pessoas às vezes pensam que, não, eu estou a ver o Mauro, a vida dele corre bem, ou a Paula, não. Nós, algum momento, também tivemos e temos todos os dias uhum, que lutar contra certos sentimentos que vêm ter uhum, connosco. Mas lá está, nós tomamos a decisão, uhum, todos os dias também, de viver, de uhum. ser feliz, de abraçar a vida. Porque nós entendemos que viver, não vou É a dizer aquilo que maior eu digo sempre, é dádiva, a né? melhor dádiva. Não tem outra. É viver, a vida é única, Sim, então é bela. é bela. E nós precisamos de cada vez mais viver os nossos momentos, Sim. viver o nosso luto, viver a nossa frustração. Não existe pessoas que não ficam frustradas. Até o Bill Gates fica frustrado, fica com medo, fica nervoso. Não tem nada a ver com a tua posição social. O que tem a ver é contigo mesmo. E o que é que eu vou fazer quando aparece essa frustração? A partir daí, quando tu fazes esse questionamento a ti próprio, tu começas a viver uma nova pessoa. Porque quando tu te questionas e tens a coragem, porque eu acho que o que falta muito é a coragem. Exatamente. Porque a coragem leva-nos a confrontar-nos. E nós, quando somos confrontados com outras pessoas, é o que se vê. Agora imagina connosco próprios. De eu um dia acordar e dizer, pá, eu preciso de fazer alguma coisa. Eu estou cansada de viver isso. E é sobre ti, e está tudo certo. Fale mesmo, faça esse questionamento e acredite que só você consegue passar para a próxima fase. Claro que depois, a partir daí, podes recorrer e deves aos mentores, aos coaches, aos psicólogos ou conselheiros. Hoje a gente tem tantas pessoas que conseguem, que são a nossa rede de apoio e não só que nos conseguem ajudar a ultrapassar estas vicissitudes que às vezes acontecem na nossa vida. Nós precisamos ter sempre alguém que a gente confia para falar nestas fases todas da nossa vida, que é a família, o trabalho, a casa, as emoções, é a vida. E a vida
deve ser mesmo abraçada. Por isso, o que é que nós estamos mesmo na reta final? Eu, para já, quero agradecer-vos pelo facto de vocês estarem conosco na live e também verem o nosso vídeo agora, o Chá com Propósito, no YouTube, porque nós estamos a trazer-vos a reflexão. O que é que nós estamos a trazer? Coisas reais, momentos de desafios, momentos de reflexão e, sobretudo, vamos fazer a nossa síntese do que é que nos trouxe cá hoje. Então, o que é que você pensa? O que é para você o foco? O foco treina-se. O foco não nasce contigo, ok? O que é que acontece? Nós às vezes pensamos que nascemos focados. Não. Tu tens que treinar o teu foco. Se tu treinares o teu foco, rapidamente tu vais perceber onde tu estás, como é que tu estavas e para onde tu vais. Então, fiquem conosco. Muito obrigada. Agora preciso que tu partilhes já Ok. as tuas redes As minhas redes sociais, tudo que sociais, tu queres exatamente. falar, a câmara é toda Exatamente. tua. Olha, vou aproveitar aqui o Com chá propósito. com propósitos para partilhar o meu trabalho. Para já, eu estou no Instagram, que é a minha rede principal, com o nome Conquistas e Sucessos, ou também podem procurar por Lauro Matias, que é a página onde eu entrego os meus conteúdos, partilho Exato. as minhas atividades. Também dizer que eu estou no YouTube também. Estou no YouTube, tenho o meu canal de YouTube. Por acaso estamos dentro dos chás e também E dos tenho e dos cafés. cafés e também estou no YouTube. Tenho tenho as conversas às quartas, que é o meu formato em que trago um convidado. Já agora a Paula vai estar conosco, vamos combinar Vamos para combinar, sim, também senhora. ir Vou ser às conversas desafiada. às quartas, Muito certo. fazemos isso. Exato. E fiquem ligados que em julho, dia 26 e 27, eu estarei a lançar o meu método PLV, que significa Prioridades que nos levam a vencer. É um método onde eu compilei todo o trajeto que eu fiz para sair do nada para alguma coisa. Ali nós vamos fazer vamos traçar um caminho que nos mostra que é possível, sim, cada um de nós assumir o verdadeiro protagonismo da nossa vida e caminhar para o sentido de uma vida que vale a pena ser bem vivida. O método PLV eu digo que é o formato onde eu entrego-me com a maior totalidade de transparência. Eu quero que as pessoas percebam que eu também tive num estado em que não sabia o que fazer, mas Exato. encontrei esse caminho. Mapeei, cataloguei e agora será muito mais fácil para ti você perceber como fazer esse trajeto, porque eu vou entregar no dia 26 e 27 de julho no Zoom, online no Zoom, são 2 dias, o método PLV. Então, vão encontrar isso nas minhas redes sociais, Lauro Matias, no Instagram. Ok? Paula, Boa. muito Muito obrigado. obrigada. Estamos Obrigado juntos, mesmo. estamos aqui mesmo para isso, Obrigado. para crescermos juntos, Sem dúvida. para trazermos outras pessoas a crescerem conosco, Sem dúvida. né? Porque nós somos um mundo e dentro do mundo nós temos pessoas em que nós acreditamos que se nós conseguimos, todos Todos conseguem. conseguem. Sem dúvida. Obrigado, obrigado. Júlio. É verdade. Sigam-nos também. Ikigai Angola, o caminho da transformação. Nós estamos no TikTok, no Insta, no YouTube, no Facebook. Então, estamos aí com vários temas. Temos sempre também o nosso chá com propósito, que nós lançamos às quintas-feiras, né? Às quintas-feiras. Temos também várias atividades que vamos desenvolvendo com os cursos de mentoria, com as mentorias pessoais, individuais, que temos tido a fazer, né, nesse percurso, e as palestras que temos tido a desenvolver durante o ano todo. Para já não temos nenhuma palestra tão próxima, mas temos os nossos cursos
e são vários módulos, temos 8 módulos, temos o módulo de crescimento pessoal e desenvolvimento profissional, temos o módulo de liderança, temos o módulo de as noções básicas de empreendedorismo, temos o módulo de desenvolvimento pessoal, portanto, temos vários módulos que nós queremos continuar a apresentar-vos, que vale a pena vocês estarem preparados para o mundo. O mundo hoje é de preparação, é de reconstrução. Nós estamos todos em movimento, estamos todos a aprender e é importante que nós estejamos conectados, seja a fazer um curso, seja a treinar, seja a festejar, a brincar. Portanto, devemos estar a fazer sempre alguma coisa. Por quê? Porque isso ocupa-nos e porque nós cada vez mais vimos que a nossa sociedade fica doente, temos muitos jovens também a perderem a vida, a tirarem a vida. Então, nós estamos aqui para abraçar-vos e para dizer que todos nós temos sim problemas, temos frustrações, temos medos, temos inseguranças, mas temos também, que essa é a boa nova, as ferramentas para sairmos do estado em que nós nos encontramos. Então, se você quer abraçar, você quer ser outra pessoa, você hoje determina, eu a partir de hoje não serei a mesma pessoa. Então, contactem, né? Contacte-nos, nós estamos aqui nas redes sociais, nossos telefones estão sempre disponíveis na nossa bio, que vocês vão conectar logo para o telefone particular do projeto e nós aí fizemos mentorias e podemos ajudar-vos então a sair desse estado e criarmos mais conexão e sermos pessoas diferentes. Um beijo e fiquem ligados. Obrigado, obrigado.